uma autenticação de dois fatores, onde o usuário coloque, além dos dados de usuário e senha, ele tem que ter um aplicativo para poder digitar os tokens, estilo banco, né? Então ele vem aqui, digita o código que é autenticado através de um aplicativo do Google Authentication ou do Microsoft Authentication. Beleza? Hoje eu vou ensinar como é que faz essa integração muito simples utilizando as ferramentas da PCsoft. Vamos lá. Então, olhando aqui na documentação, a gente tem três funções que são compatíveis com o Endev, WebDev e o Endev Mobile, tá? Vou traduzir aqui para ficar mais fácil o entendimento. A primeira é o check code, né, em relação à documentação, que ele verifica o código fornecido. O outro gera o link e o outro ele gera o token TOTP. Tá? Então é isso que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar nas sequências aqui esses códigos. Tudo bem? Então vamos aqui. Já deixei criado dentro do projeto 3 páginas. Lembrando que você pode usar os planos, tá? Em vez de utilizar a página. Basicamente, eu utilizei um login de acesso, eu utilizei uma página de cadastro, uma tela principal, que a gente já vai entender um pouquinho mais, e o nosso validador de código, tá bom? O que a gente vai fazer? Primeiro passo é a gente vir aqui no análise, eu vou criar uma base de dados super simples, eu poderia estar criando sem essa base de dados, mas eu vou estar criando uma base de dados bem simples aqui, chamado de TBL usuários, onde eu vou criar, aqui eu vou colocar 4, eu vou criar no Classic mesmo, fica a sua escolha. E aqui a gente vai utilizar o ID, a gente vai utilizar o login, ele vai ser único também. Vou até colocar ele aqui, texto memo. A gente vai utilizar aqui a senha, deixar o memo também. Não pode ser vazio, nenhum dos dois. E a gente vai colocar autenticação, para a gente saber que esse cara vai ter o tipo de autenticação ou não, ele vai vir como, você pode colocar como true aí, então todos vão precisar, nesse caso eu vou colocar como 0, que eu vou precisar ler o QR Code, e aqui eu vou colocar o código TOTP, tá? Que ele vai ser do tipo memo também, ok? Criei minha tabela, vou voltar aqui para o nosso projeto, e aqui de cara eu já vou clicar aqui na tela de cadastro, tá? Então, eu tenho a tela de cadastro, peixe de cadastro, tenho o botão criar conta, que basicamente só está validando o login e a senha, e esse outro botão que está retornando para a página de login. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, eu vou colocar o hreset. Tá? Antes disso, eu vou verificar se... Aqui eu não vou explicar muito sobre a questão, mas basicamente eu vou verificar se esse login ele já existe, tá? Se esse login existir, se ele não existir, ok? Se ele não existir, eu vou deixar ele criar. Se ele existir, eu vou dar uma mensagem para o usuário, só copiar aqui e colar, que esse usuário já existe, beleza? Eu venho aqui, TBL usuários, eu não estou associando nenhuma coluna nos meus componentes, então vou colocar aqui login, senha, tá? Vou colocar aqui senha, vou colocar aqui o código TOTP e vou colocar aqui o autenticação, beleza? Então vem aqui txt login, txt senha, aqui eu vou colocar como false, na verdade eu nem precisava colocar ele, mas para questão de entendimento, e aqui a gente vai colocar um getGuid, onde a gente vai pegar um guidezinho para a gente poder fazer esse processo. Então, feito isso, eu já posso colocar, né, já criar o nosso usuário, HDD. Então, já criei o nosso usuário. Só que aí vem o seguinte, eu preciso pegar esse código OTP, que inclusive eu falei que eu ia pegar um guide aqui, mas na verdade é ao contrário, a gente vai obter através da função do fator de autenticação, tá bom? Então, eu vou tirar esse cara daqui. E quando ele der certo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, tá? Como eu estou criando ele,
eu preciso pegar ele através de uma função, que é essa função aqui, ó. Quando você pega o token, você está criando, ó, você gera uma chave TOTP para o usuário do aplicativo. Se a gente entrar aqui, a documentação é bem simples, bem explicativa, tá? Então aqui basicamente aqui ele está criando uma variável onde ele gera um token para o usuário e a senha, beleza? Nesse caso aqui eu vou copiar e vou vir aqui fazer exatamente isso. Então eu vou vir aqui e olha só, ele me pede uma identificação. E a minha identificação, para ficar de uma forma mais segura, o que eu vou colocar? Como eu já criei esse usuário lá em cima, ó, deu um HDD aqui, eu estou criando esse usuário, eu já tenho o ID dele. Então, eu vou colocar tblusuários.id e vou colocar um mais aqui, onde eu vou pegar o get guide. E esse guide aqui, eu vou colocar essa variável aqui. O que vai acontecer? Lá dentro dessa função, ele vai criar uma chave única para o ID, concatenação de ID, mais o guide que eu vou criar aqui. Então, ele vai criar uma chave única para mim aqui. Eu poderia também estar colocando um e-mail, colocando outra coisa aqui, tá? Nesse caso, eu estou fazendo dessa maneira aqui, colocando um ID mais um guide. Perfeito? Feito isso, eu vou dar um HDD modify. HModify, perdão. HModify. E a tabela usuário, onde eu simplesmente vou passar a linha aqui. Não é obrigatório, mas eu vou passar aqui. Então, se ele gravou, o que eu vou fazer? Antes desse processo, na verdade eu atropelei um pouquinho aqui, eu vou entrar dentro do meu project e criar algumas variáveis do meu projeto, como vs de usuário, do tipo inteiro, vs login do tipo string. E aí eu vou trabalhar com essas duas variáveis, vs code TOTP, string também. Vou criar essas variáveis para eu poder criá-las aqui para mim. Então, quando eu criei uma conta, eu vou pegar o vs de usuário, tbl usuário.id, passando para ele esse ID, beleza? E aqui dentro, eu já vou fazer um page display, passando na minha tela principal. Ok? Passando para a minha tela principal, eu já sei os dados que eu vou querer ali, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, eu vou passar o vs login, dá para ficar lá, e eu vou colocar o vs code OTP, tbl usuário. Não é bom você guardar em variável, tá? Que simplesmente é só uma demonstração, mas nesse caso eu vou guardar só para a gente aproveitar quando a gente for utilizar ele dentro do nosso projeto. Feito isso, eu já tenho a minha criação pronta, né? Então eu vou vir aqui, se ele for HIDFeed, aqui eu não vou, na verdade, nem verificar se ele deu certo ou não. Aqui eu já estou verificando e já falo que esse usuário já existe. Perfeito? Então já estamos com o nosso usuário criado com sucesso aqui. E aqui dentro do login, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a autenticação dele. Tá? Aqui entra, já estou verificando se está marcado. Eu não recomendo que você digite aqui dentro todo o código. Tá? Eu recomendo que você crie algumas procedures. Fica mais organizado e mais estruturado, né? Mas fica a critério de vocês e como é só demonstração, eu vou criar aqui. Então, no meu login, basicamente, eu vou colocar um hread da minha tabela tbl usuário para o meu login. Ok? Txt login. Então, eu estou verificando aqui se esse cara existe. Se hfound, se ele existir, eu quero que ele faça o processo. Se não, eu vou dar um touch. Deixa eu até colocar aqui. Usuário não encontrado. Beleza? Aqui dentro, depois que ele encontrou esse meu usuário, eu vou fazer o processo que eu quero. Né? Nesse caso, eu vou verificar os tbl usuário ponto senha é igual a txt senha. Beleza? Se for, eu verifico o seguinte, ó. Se tbl usuário ponto autenticação for igual a true, significa que eu tenho que validar. Então, eu vou dar um page display
page validar código. Beleza? Só que antes aqui eu vou pegar o ID do usuário, tbl usuário.id, ps login.tbl usuário.login. Tá? Já estou pegando os variáveis dele. Eu poderia passar aqui também, que ficaria até mais seguro, né? Passar dentro dos parâmetros. Feito isso, eu já faço meu processo. Beleza? Se não, se ele não for, eu dou um page display para a página principal. Beleza? Então aqui basicamente eu estou verificando se esse cara existe. Se ele existir, ó, o login existir, eu verifico se a senha está correta. Se a senha estiver correta, eu verifico se ele precisa de uma autenticação de 2 fatores. Se não, ele só vou lá para a tela principal. Vamos fazer o teste? Vamos clicar aqui em Go. Automaticamente já vou clicar aqui em cadastrar e vou voltar aqui, né? Vou colocar Massimon 1, 2, 3, 4, 5, 6 e clicar em entrar. Significa que o usuário não é encontrado. Vou clicar em cadastrar, vou colocar Massimon 1, 2, 3, 4, 5, 6 e cliquei em criar conta. Olha só, criou nossa conta aqui e ele já criou o QR Code para mim. Isso aqui não tem nada funcionando ainda, tá? Eu só preparei a estrutura aqui para que a gente possa fazer. Se a gente for vir aqui agora dentro do nosso análise, a gente vai ver que esse cara já foi criado. Olha só ele aqui, tá bom? Inclusive com a senha sem criptografia, sem nada, tá? A gente não tá, realmente não está dando atenção na segurança aqui. Mas nesse caso, estou colocando uma senha já só para a gente validar. Perfeito? Fez essa validação, se eu entrar novamente aqui dentro do projeto, vou vir aqui em Massimon 1, 2, 3, 4, 5, 6, clique em entrar, ele entrou normalmente. Vou só validar aqui esse processo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não está dando a mensagem que não encontrou, mas ele não está entrando. Então está corretíssimo aqui o nosso código, né? Só vou resolver essa questão aqui dele dar aviso. Se ele não encontrar, era para ele dar essa mensagem aqui. Basicamente eu vou fazer isso aqui, ó. Para ele poder dar a mensagem, porque ele estava dando só se desse algum erro aqui. Então vou vir aqui, clicar em Massimon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Então, agora o usuário não encontrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o usuário encontrado. Perfeito. Vamos lá então no nosso código. Então, basicamente, até agora a gente não viu quase nada sobre a questão daquelas funções. Basicamente, no ao entrar aqui, a gente verificou que ao criar um novo usuário, eu estou passando uma função de Two-Factor Authentication Generate. Tá? Meu inglês não é tão bom, então espero que vocês compreendam. Onde eu estou criando uma chave, tá? Eu estou criando uma chave de 16 caracteres aqui, ó. 16 caracteres da concatenação, estou criptografando tbl usuário.id mais um guide que eu estou gerando aleatoriamente e gravando aqui em código ATP. Se a gente for vir aqui novamente dentro do nosso análise, a gente vai verificar que ele gerou um código aleatório aqui para a gente. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou agora fazer a configuração dessa página principal, e o que a gente vai fazer? Primeiro passo é que a gente precisa, deixa eu pegar meu celular aqui, a gente precisa baixar o autenticador, pode ser da Google, tá? Quando você digitar lá na sua loja, autenticador, ele vai vir para esse carinha aqui como principal, não é esse, tá? É esse aqui, ó, Google Autentificador. Então você baixa esse aplicativo, o teu cliente vai baixar esse aplicativo, ou da Microsoft, tá? Que é o que é recomendado aqui pela PCsoft com essas funções, ou da Microsoft você consegue também fazer. Os dois eu já tenho baixado aqui. A gente vai fazer o teste agora de configuração desse carinha aqui. Ó. Inclusive, eu já tenho uma configuração pronta aqui. Eu vou excluir só para a gente fazer um teste. Perfeito? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu só vou verificar se sair aqui, eu vou limpar todos os minhas variáveis, tá? Só uma questão aqui mesmo, código ATP, uma questão de prática. Vou clicar ali em sair, até colocar aqui BT em sair. E no ao entrar aqui, o LBL usuário vai ser vs login, tá? Que é esse carinha aqui, só para ficar o nome. Então, aqui que eu tenho, ó, escaneie este código do aplicativo Authentication Microsoft Google. Então, o que eu vou fazer? Esse carinha aqui, eu vou colocar um código dele bem simples, tá, galera? Eu vou, basicamente, ao modificar dele, ó,
nesse carinha aqui, eu vou colocar um tbl usuário ponto dupla autenticação. Opa, desculpa, autenticação igual a chk ativar, que é ele mesmo, tá? E vou dar um hmodify nele aqui, um tbl usuários, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma célula, se você perceber aqui, ó, eu tenho uma célula que ela se chama Cell QR Code. Quando ele entrar, eu quero que ele fique invisível. Vamos só colocar uma boa prática aqui, né? Quero que ele fique invisível. Então, quando eu fazer essa modificação, eu quero que a célula QR Code fique visível ou fique desativado, ou fique visível, né? Dependendo do que eu estou marcando ali. Beleza? Só que só assim, se a gente for perceber, isso não vai funcionar, porque eu preciso estar na memória a consulta que eu fiz desse usuário, né? Então, basicamente, aqui dentro do projeto da página, a gente vai colocar alguns códigos aqui. O primeiro deles é, se o VS do usuário for menor ou igual a zero, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um page display e mandar ele para page login. Né? Então, estou mandando ele para page login lá. Se ele não for, vou dar um HI de SIC, de TBL usuário, onde eu vou passar o id.vsd usuário. Se der tudo certo, se não foi encontrado, né? hfound, TBL usuário, eu vou mandar ele também para page display cadastro, page display login. Tá bom? Então, basicamente, eu estou fazendo aqui a consulta, né? Faço a consulta, verifico se ele existe, senão eu mando ele para o login lá. Basicamente, eu estou fazendo realmente um processo bem simples. Tá? O que acontece aqui? Então, aqui, eu tenho que passar para dentro da minha variável o seguinte. Como eu já fiz todo o processo de validação em relação ao cadastro, tá? Em relação ao login, a gente vai ter que criar aqui o código único. A gente vai gerar um link para esse usuário. Quando ele for entrar aqui dentro da plataforma, por mais que ele não clique ainda, por mais que ele não opte em validar isso em dupla autenticação, eu vou criar aqui um gerador de link. Então, eu vou gerar um link para que o meu aplicativo, tá? Para que o meu aplicativo ele possa identificar, que basicamente é a segunda função aqui, ó. Então a gente vai gerar um link para registrar uma conta de aplicativo. Quando associada a um controle de código de barra, esse link mostrará o código de barra e pode ser escaneado no aplicativo telefone. Eu posso estar fazendo aqui, ou eu posso estar fazendo aqui, quando esse cara clicar, né? E aí eu fazer todo esse processo aqui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se o ativar for igual a true, então o que eu vou fazer? Além de mostrar, eu vou colocar o código TOTP string para essa função aqui, ó, para gerar o link dessa função. Two-Factor Authentication Generate Link. Opa, não copiou. Vou copiar, vou colocar aqui, tá? E aqui o que eu vou fazer? Lembram lá que quando eu fiz o meu usuário, eu gerei um link, eu gerei um código único para ele. E esse código eu preciso resgatar ele aqui. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, code TOTP, tá? Que foi o nosso código que a gente colocou na variável lá. Por uma questão de segurança, eu não colocaria em variável. Isso aqui é somente para exemplo, tá? Você poderia pegar direto da tabela. Lembram lá que a gente já fez a tabela aqui. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, o usuário aqui, né? Code TOTP. A gente poderia fazer isso, beleza? Inclusive, vou até ficar aqui para a gente poder seguir esse processo e utilizar realmente essa própria tabela. Então, vou pegar aqui, ó. Além disso, o que ele pede? Ó? Quando a gente for vir aqui, gerar o link, ele me pede o meu código para ele poder identificar esse cara. Ele me pede um identificador, tá? Então, aqui, ó, já tem o meu código. O meu código é único. Só esse usuário vai poder visualizar isso. Eu posso passar o identificador, que pode ser o e-mail, pode ser o ID, pode ser o nome, tá? Eu recomendo realmente você passar algo que seja público, nesse caso o e-mail ou o login. E aqui no terceiro parâmetro ele pede o nome do aplicativo. Então, nesse caso, RP do Max, RP
alguma coisa, né? Então, PC Soft. Então, você consegue colocar aqui o nome do seu aplicativo para que quando o usuário utilizar o autenticador, ele possa visualizar qual que aplicativo é. Então, nesse caso aqui, ó, vou colocar um vírgula e vou pegar o meu login para ele ficar como identificador e o nome do meu aplicativo vai se chamar EasyCodar. Então, o EasyCodar vai ser mostrado lá para o meu usuário, tá? Que esse cara vai poder, que esse código que ele está gerando é referente ao EasyCodar para o usuário login, tá? Então, nesse caso, ele vai estar mostrando lá. Perfeito. Então, vamos lá. Voltando aqui na página principal, repare que eu tenho um QR Code, né? Esse QR Code aqui, ele não tem nada, ele está vazio, tá? Ele não tem nenhuma configuração específica. E eu tenho também um Addbad chave aqui embaixo, que é para o meu usuário poder visualizar. Porque quando você utiliza um aplicativo, você pode tanto adicionar um código manualmente, tá? Ou ler um QR Code. Aí vai depender do que você for utilizar dentro da sua aplicação. Nesse caso, eu vou deixar tanto visível para o meu usuário visualizar o código que foi criado para ele, como o QR Code para ele poder ler e ficar mais fácil. Então aqui, ó, quando eu clicar em ativar a dupla autenticação, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o meu código, então já tenho o meu código aqui, e lá dentro eu coloquei o nome do meu componente de barcode, tá? Então eu vou pegar o V código OTP, tá? Eu poderia estar passando aqui direto, mas vamos lá, é só exemplo. Então eu vou colocar aqui o barcode, então o meu QR Code vai receber o V código TOTP, o minha LBL chave vai receber a minha chave, então tbl usuário.código TOTP, e o meu usuário ele vai receber ali a autenticação. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó? No ao entrar, porque esse cara ele precisa estar marcado ou não, né? Então, no ao entrar, eu verifico o seguinte, eu verifico se esse cara aqui, ó, o CHK, eu vou colocar tbl usuário.autenticação, que aí ele vai ser true ou falso, ele vai estar marcado ou desmarcado, né? Então, em um único código ali eu já consigo resolver isso. Feito isso, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Ó? Aqui eu já estou falando que ele é visível, então eu vou colocar igual a true, e aí segue o processo. Então aqui, caso ele não for, eu vou colocar ele visível igual a false. Na verdade, todos vão ser igual a true aqui. Esse caso eu vou colocar em a false para ele poder não visualizar nada. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver se isso está funcionando. Então a gente já autenticou, a gente já gerou e agora a gente vai, depois disso, a gente vai poder validar esse usuário. Então eu coloquei aqui, ele não encontrou esse usuário. Vacilou, ele não está encontrando. Vamos lá. Vacilou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está vindo para o login de acesso. Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. O meu login. No meu login eu vou entrar. Em entrar, basicamente, eu estou... Ah, tá. Aqui eu estou marcando já que ele está igual a true. Eu estou tentando validar esse usuário. Deixa eu verificar como ele está cadastrado. Então, Vacilou, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu código OTP. Perfeito. Então, nesse caso aqui, no meu login, VS ID usuário, VS login. Perfeito. Deixa eu só verificar aqui na minha página principal, porque eu estou mandando ele de volta. CBN total, se o VSD usuário for igual ou menor, né? Total, page login, page login. Ok, ok. Deixa eu só dar um info aqui, eu não vou debugar, só para a gente verificar o que está chegando aqui para esse usuário. Perfeito? Então vamos lá. Colocar Vacilão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico em entrar. Ele está pegando zero, ele não está encontrando esse carinha aqui. Deixa eu só verificar uma coisa. Do tipo int, string, tá certo. Quando eu entrar no login. Ah, tá. É que eu estou pegando só quando ele está com a autenticação aqui, galera. Então eu vou tirar esse cara daqui. Na verdade, ele tem que ficar aqui, tá? Então, corrigindo, vamos lá. Inclusive, nossa autenticação já está funcionando também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliquei em entrar. Ele entrou. Vou clicar em autenticar, ativar a autenticação dupla.
e nada aconteceu. Deixa eu só verificar o porquê. Inclusive, deixa eu deixar marcado aqui. Eu vou lá dentro do nosso projeto, só para verificar se ele salvou essa autenticação. Ele está salvando, mas o processo ali ele não está fazendo. Então, vamos aqui para o código, vamos verificar aqui o que a gente errou. Autenticação. Aqui eu já estou salvando a autenticação, estou fazendo modify. Se o HK for igual a true, a gente faz esse processo, a gente dá visível nele. E dá um return, para a gente não vir aqui e colocar como false de novo. Então, eu vou sair dessa execução, eu só vou marcar que esse cara aqui ele não vai ser autenticação dupla, ok? E vou iniciar de novo. Então, vamos lá, Marcelon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clique em entrar, ele já está me pedindo o código aqui, sendo que eu não estou marcado aqui, a não ser que eu não salvei quando eu desativei. Vou desativar, ok? Vou clicar em salvar, eu não tinha salvo, então peço desculpa, mas a gente já viu que o nosso código já está funcionando, né? Então, vou colocar aqui o usuário 1234556, clico em entrar, vou clicar em ativar e olha lá, o nosso QR Code, desmarquei, saiu, ativar nosso QR Code. Então, agora eu vou vir no meu aplicativo. Dentro do meu aplicativo, ó, eu tenho adicionar código, e aí eu tenho ler QR Code ou inserir manualmente. Se eu for inserir manualmente, eu simplesmente vou pegar esse código aqui e ter que colocar manualmente assim. Mas nesse caso, a gente já fez um QR Code para isso, né? Vou clicar em ler QR Code, vou colocar aqui para fora, ó. Vou colocar aqui até chegar no QR Code e olha lá. Então aqui ele pegou já o nome do nosso aplicativo Waze Codar e o nome do meu usuário, que é o que a gente passou aqui, ó. A gente passou aqui, quando a gente for ativar, a gente passou bem aqui, ó. A gente passou o nosso código, que isso aqui não vai ser visível, mas a gente passou o nosso login. Então, o nosso login aqui é o Marcelon, e o nosso aplicativo. Aqui poderia ser o nome do RP de vocês, tá? Ou do sistema em questão. Então, a cada vez que eu for fazer uma autenticação, ele vai gerar um código para mim aleatório aqui de 6 caracteres. Tá? Então, repare que quando ele finalizar aqui, ele pode ficar com o mesmo código, ele pode alterar. Tá? Isso quem depende é o aplicativo. Ó, já alterou aqui para mim. Ó. Então, toda vez que ele termina o tempo dele, ele gera um novo código para mim. Ó. Ele está gerando aleatório. E a gente vai fazer agora com que o aplicativo valide isso. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, repare que como eu ativei o nosso projeto, eu vou sair. Esse caso ainda não está funcionando. Eu saí ali. Inclusive, deixa eu até resolver isso logo. Aqui não sair. Eu estou limpando, mas não estou mandando para o login, né? Então, page login. Perfeito. Vamos lá agora. Então, repare só que agora, como eu estou ativado, se eu for vir aqui e colocar o usuário e senha e autenticar, ele vai me pedir o código de confirmação. E o nosso aplicativo está rodando aqui, ó. Então, eu vou colocar 705, 403. Validar. Nada aconteceu. Por quê? Porque a gente não programou ainda isso. Então, vamos lá. Então, a gente já utilizou aqui a criação. A gente gerou o token para o nosso usuário. Então, quando a gente cadastrou o nosso usuário, a gente gerou uma chave única para ele. Tá? A gente já gerou um link para ele. Então, quando ele optou por utilizar a dupla autenticação, a gente gerou um link único passando o nome do usuário, então uma identificação para ele poder visualizar aqui, e o nome do nosso aplicativo aqui a gente está representado por Waze Codar. Agora a gente vai verificar o código validado, então a gente vai verificar se esse código que foi gerado aqui é o mesmo para ele poder autenticar o usuário ou não. Então a gente vai entrar nessa função e basicamente, olha só, a gente vai pegar o código que a gente está digitando e a gente vai verificar junto com o key dele para verificar. Tá, deu certo? Deu. Se não deu, a gente não deixa esse cara autenticar. Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aqui. Para isso, acabei clicando na outra tela. Para isso, aqui no nosso login, repare só, que aqui no nosso login, a gente faz uma validação aqui, ó, se o usuário optou por autenticação. Se a autenticação for igual a true, eu estou mandando ele validar o código, eu não estou mandando ele para a área principal. Então, a gente vai vir aqui, ó,
em validar código. A gente vem no botão validar. A gente já está verificando ó, se esse código está digitado ou não. Aqui eu poderia verificar o tamanho dos caracteres também. E aqui a gente vai fazer a nossa consulta, que é o seguinte. Então aqui eu faço uma verificação se esse usuário realmente existe, tá? Que podem descobrir o link dessa página, né, e acabar vindo para cá. Então vou verificar o ID dele, vou colocar VSD usuário, que eu já estou gravando os dados deles lá no início, né? Então HRD feed. Vou pegar aqui e vou colocar o seguinte, ó. Aí eu vou lá naquela funçãozinha, lá na documentação e copiar. Vou colocar aqui. E olha só o que ele pede. Ele pede o código que o usuário está mandando e a chave única desse usuário. Então, eu vou colocar aqui txt código e a nossa chave única. Que eu poderia, como eu já estou verificando que esse cara existe, né? Eu poderia já pegar aqui o tbl usuário.código. E eu nem precisaria daquela variável lá. Então, já estou pegando aqui. Perfeito? Vou colocar aqui um end. Então, se esse cara deu certo, né? Se esse cara for igual a true, só para ficar mais específico, né? Não é obrigatório, mas só para ficar mais específico, eu vou falar para ele que ele deu certo, ele vai para a tela principal. Perfeito? Se não, eu vou falar para ele que o código PIN informado incorreto. Vou colocar aqui incorreto. Basicamente é isso. Então, olha só como é simples fazer esse processo. Basicamente, a gente vai utilizar 3 funções, que não é necessário nenhuma configuração à parte, a não ser do seu sistema, onde uma, eu gero o código TOTP para cada usuário que for logado no meu sistema, que for utilizar esse carinha aqui. Depois disso, quando o usuário optar por uma autenticação dupla de 2 fatores, eu gero um link único para ele, tá? E o terceiro, eu faço a verificação desse código. Então, vamos ver se funcionou. Vou vir aqui em código. Vou abrir aqui o nosso aplicativo. Ele está rodando aqui. Vou colocar máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clico em entrar e olha lá. Confirme seu código. 182.400. Vou colocar errado aqui. 740. Código PIN correto. Tá? Vou colocar aqui 482.636. Até vou tirar aqui. Vou colocar 1, né? Código correto. Agora eu vou colocar o código correto. 482.636. E olha lá, funcionando perfeitamente, galera. Então, com isso, a gente já fez o nosso processo de autenticação de 2 fatores, super simples, utilizando funções nativas do WebDev, né, no caso da PCSoft. E lembrando que tudo isso que a gente construiu é compatível com o WinDev, o WebDev e o WinDev Mobile. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente consegue fazer, além dessa autenticação dupla aqui pelos aplicativos do Google Authentication e pelo WhatsApp também, utilizando do portal lá da comunidade Escodar. Perfeito, galera? E outra, quero aproveitar e compartilhar com vocês uma novidade que está vindo aí, que é um curso muito completo sobre WebDev. Espero que vocês possam curtir, desde o básico ao avançado, falando de webhook, API, socket e muitas outras coisas. Então a gente vai fazer um conteúdo muito legal para a galera. Tá bom, galera? Então, muito obrigado. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a poder melhorar cada vez mais o aplicativo de vocês, seja web, desktop ou mobile. E qualquer coisa, eu fico à disposição. Curta, comente, compartilhe. Não sou YouTube, mas é muito importante para poder divulgar esse vídeo e com certeza melhorar aí a nossa pontuação para levar esse conteúdo a mais gente. Valeu? Abraço, hein? Até a próxima.